Pessoal, boa tarde. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós não estamos aqui num parque de diversões. Quando ela estava falando, eu estava lembrando de um caso que Divaldo conta, né? O nosso querido baiano, onde uma senhora de seus 85 anos chega e pergunta para ele assim: "Ô Divaldo, eu gostaria de fazer alguma coisa, que até agora não fiz nada." Daí ele para ela, lógico que brincando, né? "Ah, descansa, aproveita a próxima vez, a próxima encarnação você vai fazer, porque agora não adianta mais." Né? Pô, já tinha 85 anos que ela estava num parque de diversões, então que ela continuasse naquele parque de diversões. É lógico que é brincadeira dele, e com certeza ele deu um outro conselho para ela. E o conselho maior que nós temos aqui, e como foi dito aqui, é o mandamento maior, o mandamento do amor. Façamos tudo com amor e amemos todos, sempre que possível, indistintamente. Mesmo que nós não consigamos ainda, mas isso é um processo, é um trabalho. Então façamos isso. Eu gostaria de agradecer esse convite que me foi feito aqui. E eu cheguei a casa aqui faz pouco, eu cheguei em novembro, e eu fui muito bem recebido, fui recebido com amor aqui. E já me deram inclusive a oportunidade de trabalhar. Lembrando mais uma vez amor, e a gente tem que lembrar de amor sempre. Vós sereis reconhecido por muito vos amardes. Nosso mestre já disse isso. Os cristãos serão reconhecidos por muito se amardes, amar uns aos outros. Não é falar línguas diferentes, não é fazer milagres como se entende, não é trabalhar a mediunidade, não é trabalhar de uma outra maneira, não é fazer palestras bonitas, não é trazer perguntas indiscretas, é amar. Amar de todas as maneiras e amar de uma maneira indistinta, como Ele nos amou. E esta é a mensagem principal, este é o cerne do Espiritismo, da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E porque a gente ainda não consegue amar indistintamente, a gente consegue amar de uma maneira ilimitada, a gente tem que estudar, e é por isso que nós estamos aqui, para filosofar e filosofando, raciocinar para a prática do amor. De nada adianta se a gente não praticar, não levar esses nossos estudos, os nossos conhecimentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Além de agradecer, lógico, a atenção e o carinho que fui recebido aqui na casa. Aliás, alguém aqui é a primeira vez na casa? Primeira vez? Sinta-se também muito bem recebido como eu fui. Todos aqui com certeza foram. Aqui é uma casa onde todos nós estamos trabalhando. E ninguém aqui está numa posição superior em relação aos outros. Todos nós somos devedores do amor de Cristo. Sinta-se então muito bem-vinda. E eu gostaria também de agradecer 3 personagens da minha família, 3 que precederam na minha existência, que também foram responsáveis pela minha formação religiosa. Já estão desencarnados, e eu fiz a questão, tomei liberdade de convidá-los hoje para estar aqui também, para participar dessa desse estudo. Cerimônia não, estudo. Eu gostaria de citá-los. Meu avô paterno, minha avó paterna e minha avó materna, os 3 que eu conheci quando ainda em vida. E os 3, de uma certa maneira, contribuíram na minha formação religiosa, de uma maneira peculiar a cada um. O meu avô, o seu Júlio, foi o primeiro espírita que eu conheci. E, desde o berço, ele já me levava para tomar passe, e com ele eu aprendi a prática da caridade, as noções de caridade. Ele sempre fez isso durante a sua vida foi pautada com isso. A sua esposa, a dona Ângela, italiana de olhos azuis, católica devota até o final da sua vida, apesar de compreender mais sobre as verdades do mundo espiritual, com ela aprendi a devoção a Nossa Senhora. E na minha avó materna, a dona Dininha, evangélica de Assembleia de Deus, cabelos compridos, aquele vestido grande, com ela eu aprendi o louvor a Deus e a dedicação às Escrituras. E por conta disso, eu tenho uma devoção em relação a eles. E por mais que eu tenha estudado, e se juntar o estudo dos 3, não chega aqui, eu já estudei. Se juntar todos os meus atos bondosos na vida, não chega apenas um deles.
E eu sinto saudade deles, eu tenho certeza que vocês também sentem saudade dos entes queridos que os precederam. E cada um tem aqui aqueles espíritos bondosos, aqueles espíritos amigos, que já trouxeram para vocês boas ações, bons pensamentos, e que vocês têm saudades também, como eu também tenho saudades. E eu fico perguntando assim, será que nós não visitamos esses seres? Será que nós não mais compartilhamos deles? Será que nunca mais temos esse contato? E aí a gente vai para dentro da doutrina espírita e lá a gente começa a estudar e a gente fica mais consolado, porque este é o Consolador prometido de Jesus. E este é o tema que nós vamos ver hoje aqui. Emancipação da alma. Como se dá isso? Como a gente tem contato com esses seres espirituais? Como funciona essa emancipação? E vamos falar então sobre sono, vamos falar um pouco sobre sonho, outros tipos de emancipações anímicas. Nós temos a catalepsia, a letargia, a morte aparente, também temos dupla vista, e finalizando então com sonambulismo e êxtase. São vários tipos da emancipação anímica mais comum até a mais específica, até a mais rebuscada, a mais fina. Então vamos começar então falando sobre o sono, que é essa emancipação comum a todos. Nem todos aqui são sonâmbulos, nem todos aqui são letárgicos, nem todos aqui vão experimentar o êxtase, né, como a gente vai ver, mas o sono, o período do sono, esse desdobramento, ele é comum a todos. Todos nós experimentamos esse desdobramento. E como o próprio capítulo diz no Livro dos Espíritos, emancipação da alma, emancipação anímica, não é mediunidade. A gente vai ver que, inclusive, pode acontecer fenômenos mediúnicos nessas emancipações, mas é algo praticamente fisiológico, é da nossa alma. E o que é a emancipação da alma? Quando nós estamos acordados ou quando nós estamos encarnados, nós estamos ligados mais ativamente o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, com o nosso corpo material. Em alguns momentos, principalmente durante o sono, os laços estão mais soltos e nós aí podemos viajar, nós nos emancipamos. Na primeira pergunta desse capítulo, então, né, na resposta os Espíritos fazem até uma comparação, que nós somos como se pássaros engaiolados, que nós anseiamos por sair da gaiola. E a gente vai no início, então, da doutrina, e a gente sabe que nós não temos espírito, nós somos espírito. E nós temos um corpo. Durante um certo período, Deus nos empresta um corpo material, tá? Que é, como a gente viu hoje no estudo, é o reflexo do nosso corpo perispiritual, tá? Que nós utilizamos aqui durante um certo período. Mas nós ansiamos, nós desejamos sair, porque a nossa pátria espiritual, mesmo que nossa pátria maior é a pátria espiritual, mesmo que nós lembremos ou não. E quando isso acontece? Normalmente quando nós dormimos. O período de sono, ele é comparado, e aí, já nas primeiras perguntas, as primeiras respostas, o Espírito já fala que assemelha-se à morte, nós morremos todo dia. Inclusive até hoje foi falado em relação à morte no estudo, o sono nada mais é que uma morte, um exercício da morte. Vamos fazer 3 comparações também, e cíclicos. Né? Vamos pensar em relação ao nosso ciclo de vida, né? Nós nascemos, crescemos, trabalhamos, nos aposentamos e morremos. A morte orgânica e desencarnamos. E vamos para a parte espiritual. Algo semelhante se dá também no dia, o chamado ciclo circadiano, o ciclo biológico, em torno de 24 horas. Né? Isso aí é comum a todo ser vivo. Tá? Então nós acordamos, nós realizamos atividades, e nós chegamos à noite, a luz apaga, a luz fica mais fraca e nós ficamos cansados e nós dormimos para repor as nossas energias. Chama-se ciclo circadiano ou ciclo biológico. De maneira semelhante também, num ciclo um pouquinho maior, num mesociclo, num ciclo mediano, nós temos uma semana. Nós começamos a segunda-feira, e aí trabalhamos, e aí um dia da semana, sexta-feira ou sábado, nós viemos ao centro espírita. Para quê? Para repor as nossas energias. Algo semelhante, algo análogo se dá também no ciclo diário.
tá? Onde nós vamos para o mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. Quando nós entramos numa casa religiosa, nós dormimos para o mundo e nós chegamos no mundo espiritual. Da mesma maneira também se dá no sono. Para onde a gente vai no sono, no período de sono? Vai para o mundo, vai desdobrado. Vai para onde está a nossa mente, vai para onde está o nosso pensamento. Mas vamos deixar, daqui a pouquinho vamos falar em relação ao sono do ponto de vista da medicina. Antes de entrar na parte da doutrina espírita, vamos falar da ciência tradicional. O sono é necessário? O período de sono é necessário? A medicina diz que sim, é lógico que é. Algumas pessoas acham que sono é hábito. Não, se eu treinar, eu vou dormir, eu vou precisar dormir menos, porque tem uma ideia errada, que o sono é desperdício de tempo, onde nós não precisamos dormir. Cada pessoa tem um número de X de horas, isso de acordo com o seu fluido vital, a capacidade vital dela. Pessoas que dormem 3 horas, 5 horas, 7 horas, mas em média nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. E a medicina diz que isso é tão importante que a pessoa que não dorme, ela começa a entrar em colapso nervoso. Existia até no livro de Guinness, o livro de recordes, uma categoria que era o recorde de passar o maior tempo sem dormir. Essa categoria foi riscada do livro de Guinness, porque era perigosa. Acho que o recorde estava em torno de 160 horas. Uns 4 dias uma pessoa sem dormir. E ela chega nesse estágio e ela entra em colapso. O sono é tão importante que na fase de amadurecimento, a criança e o jovem ele necessita dormir para amadurecer seu sistema nervoso. As células nervosas que nós já temos, elas só completam o seu amadurecimento no período de sono. No período de sono também nós crescemos. Nós repomos a nossa energia, a nossa memória é como se fosse assim um computador que precisava dar um restart, uma reinicialização. E quando se dá isso? No sono. E outro jovem também que achava que não precisava dormir, e em 10 dias ele dormiu 5 horas apenas. Isso nos anais da medicina. E ele também entrou num colapso. Os motoristas que resolve tomar rebite para não dormir e continuar no volante. Então, o sono é muito necessário e a medicina fala que sim, o corpo precisa descansar. O que diz a doutrina espírita em relação ao sono? O corpo descansa, a alma não. Então, a nossa alma, o nosso espírito encarnado, nunca está descansando. E nesse período do sono, nós saímos, nós abandonamos, os nossos laços são emancipados, a nossa alma se emancipa e nós saímos dali. E vamos para onde? Para onde está o nosso pensamento? Às vezes a gente vê isso em muitos livros dos autores espirituais, principalmente André Luiz mostra muito disso, Manuel Filomeno de Miranda mostra muito isso também, e encarnados que participam de reuniões, de palestras no mundo espiritual. Será que todos nós vamos para essas palestras? Será que todos nós vamos para o mundo espiritual, para o nosso lar, vamos dizer assim? Ou será que nós ficamos perambulando por ali? Voltemos então àquelas comparações que a gente fez aqui, do ciclo de vida e do ciclo da semana. E a gente sabe, todos nós sabemos já, não é pelo fato da pessoa desencarnar que ela vira anjo. Não é pelo fato dela sair desse mundo e ir para o mundo espiritual que ela vai saber tudo, que ela vai ter todo o entendimento. Nós continuamos com o mesmo conhecimento, a mesma evolução que nós tínhamos quando encarnados. De maneira semelhante também, a pessoa que entra numa casa espírita ou em qualquer casa religiosa, não é pelo fato de ela ter entrado lá que ela passa a ser santa. Muitas vezes nós estamos aqui só de corpo presente. Nossa cabeça está lá em casa. Nosso pensamento está lá no nosso trabalho. Da mesma maneira também quando nós estamos dormindo. Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala, ele lembra do agricultor que ele passa o dia inteiro com a sua charrua, o seu arado.
E ele está preocupado com isso. E quando ele dorme, aonde ele volta? Volta lá para a charrua, lá para o seu arado. Então, quando nós dormimos, os nossos laços estão mais soltos e nós vamos para onde a nossa atenção está. Às vezes nós ficamos perambulando em casa. Às vezes nós vamos para o centro espírita. Outras vezes nós vamos até o nosso trabalho. Outras vezes nós vamos para lugares mais evoluídos e às vezes a gente vai para lugares menos evoluídos também. Quantas vezes, e hoje também a gente estava lendo na obra de André Luiz, durante o período do sono, o obsessor começa a cobrar e ele acorda como se não tivesse dormido. O personagem da história, que ele assassinou uma pessoa e que vira obsessor dele, durante o período do sono, ele é atormentado. Durante o dia, nós fugimos, não é assim? Durante o dia, nós conseguimos nos esconder em relação aos nossos obsessores. À noite fica mais difícil. Então é muito importante a gente saber para onde a gente está indo, para onde a gente pode ir durante esse período de emancipação, que é igual a todos. Quantas e quantas histórias nós temos aqui também contados pelos autores espirituais de trabalhos desobsessivos que são realizados durante esse período. E por que normalmente é à noite? Porque é à noite onde eles podem pegar todos os personagens. Eles não vão nos pegar no trânsito, não vão nos pegar no nosso trabalho, tá? Para um processo desobsessivo, para um processo de aproximação em relação às outras pessoas. Então eles pegam no período noturno, onde podem sacar todas essas pessoas, encarnados, desencarnados, e nesse momento então, realizar o trabalho de ajuda, realizar o trabalho de caridade. Nesse momento, durante o período de sono também, os espíritos colocam nesse capítulo, onde nós nos encontramos com seres encarnados também. Quantas das vezes nós temos saudades de um filho que está longe, de uma mãe que está distante, de um sobrinho que a gente não vê faz tempo, de um amigo, de um amante, de uma namorada? É nesse período que nós nos encontramos também. Então, é importante sim, e principalmente, nos prepararmos para esses desdobramentos. Da mesma maneira que a gente se prepara quando chega em casa espírita. A gente não chega de sofre e uma pessoa já vai falando. Existe toda uma preparação e é necessário que tenha essa preparação. Antes de nós chegarmos aqui, já os trabalhadores preocupados com som, preocupados com o ar-condicionado, preocupados com a cadeira, com a iluminação, com a água. De uma maneira também paralela, os trabalhadores espirituais já estão aqui, melhorando e harmonizando o ambiente. Nós chegamos aqui, nós sentamos, tem uma música suave, uma música agradável, quando não tem o coral, que vai preparando tudo isso. Existe o texto inicial, e aí depois sim, a gente entra no mundo espiritual dessa semana. Nós não desencarnamos de chofre, nós preparamos a nossa desencarnação durante a nossa vida. É a maneira de nós proceder com o outro, é a maneira de nós amarmos, é a maneira de nós corrigir as nossas deficiências que vai fazer com que a gente chegue bem amparado no mundo espiritual. Então nós também precisamos fazer isso em relação ao nosso período de sono. Nós temos que nos bem preparar para essa emancipação que é comum a todos. Como fazer isso? Cada um tem a sua receita, mas basicamente os mentores nos convidam a baixar nossa carga vibratória. Indo de novo para a medicina, existe um hormônio chamado melatonina, que ele é o hormônio do sono. Por volta das 9 horas, o nosso corpo ele libera melatonina. A gente começa a relaxar e a gente começa a se preparar para dormir. Algumas pessoas que têm déficit de sono, distúrbios do sono, não conseguem liberar melatonina. Não confundam com melanina, que é da pele. Melatonina é o hormônio do sono. Às vezes a gente está tão preocupado com alguma coisa que a gente, mesmo cansado, não consegue dormir. Por quê? Por quê? Porque essa preocupação ou outros fatores externos como luz, um som forte,
eles bloqueiam a liberação de melatonina. Quando a gente assiste um filme violento ou um filme de um apelo sexual na parte da noite, nós estamos liberando adrenalina que bloqueia a melatonina. Então, vamos aproveitar o que a medicina fala. Então, vamos ajudar o nosso corpo a liberar melatonina. Tá? Para quê? Para que a gente consiga dormir. São duas coisas básicas para o sono. É o ciclo circadiano, tá? E a melatonina. O ciclo circadiano ele se rompe de manhã e a gente, mesmo cansado, a gente acorda. Não é assim? Mesmo cansado, aquela noite agitada, aquele sono agitado, e o ciclo já se preparou para o outro dia. Mesmo a gente cansado. Então a gente tem que conjugar o ciclo circadiano e a melatonina. Os autores espirituais e os mentores espirituais nos falam dessa mesma preparação com outras palavras. Vamos relaxar. Vamos colocar uma música mais suave. Vamos cultivar o hábito da prece. Vamos esquecer, vamos nos preparar para morrer um pouco, tá? Para aquela morte diária, pedindo uma proteção, pedindo para que nós encontremos as pessoas as quais nós precisamos encontrar, pedindo que nós possamos participar de algum trabalho do mundo espiritual, e assim por diante. Se nós formos para a cama agitados, nervosos, preocupados com alguma coisa, a nossa atenção vai para lá. E essa nossa emancipação da alma não vai ter um efeito tão bom como teria se nós nos preparássemos para tal. Da mesma maneira que é em relação à preparação para uma palestra, preparação para um estudo e assim por diante. Esta é a emancipação da alma comum a todos. E o que é o sonho? É o reflexo do sono. É aquilo, as imagens que nós trazemos desse período que nós estávamos desdobrados. Voltemos então um pouco também à medicina, que fala em relação ao sonho. E a medicina diz que o sonho é tão importante quanto o sono. Existe um período na noite chamado período REM, R-E-M, tá? Que em inglês significa o movimento rápido dos olhos. E é o período onde nós sonhamos. Tá? E como é que a ciência sabe disso? Colocando eletrodos na cabeça, um eletroencefalograma, e a ciência sabe quando a gente está sonhando. E os cientistas pegam e acordam as pessoas, e ela dormiu 10 horas a noite inteira, e ela não sonhou um instante sequer. Ela acorda cansada, e isso vai prejudicar a sua atenção, e vai ser tão danoso como se ela não tivesse dormido. Então o sonho, do ponto de vista da medicina, é tão importante quanto o sono. E a medicina também ela fala que os sonhos, e Divaldo Franco também falando sobre os sonhos do ponto de vista da medicina e da doutrina espírita, ele fala que os sonhos também funcionam como uma catarse, funcionam como uma válvula de descarga. Nós sonhamos aqui muitas vezes aquilo que nós nos afligimos. Né? Existiram, e vocês já ouviram com certeza falar de Sigmund Freud e Jung. Gustav Jung é o seu discípulo. Os dois, eles foram os pioneiros no estudo dos sonhos. Freud, ele só levou por um lado, e foi um completo estudo dele, mas importante que ele fala que os sonhos eram reflexo da nossa libido, problemas sexuais reprimidos, complexo de Édipo e assim por diante. Então, ele estudava as pessoas baseado em sonhos. Jung já foi um pouquinho mais abrangente. Jung, ele falava que todos os sonhos tinham símbolos e eram os arquétipos, imagens, cada um tem sua imagem. E sempre falava de sombras, os sonhos eram em relação às sombras, problemas mal resolvidos. E Divaldo, inclusive, ele fala que ele tinha um sonho que se tornava sempre repetitivo. Porque como ele, palestrante, tinha que viajar muito, ele sempre sonhava que ele estava perdendo o ticket do avião. E ele estava perdendo o avião. E aquilo era seguido. Até que ele se deu conta disso e ele começou a reprogramar os seus sonhos. Fazendo isso? Através do auto-perdão. Todos nós somos falhos.
Nós não precisamos acertar sempre. Divaldo não precisava acertar sempre. E com isso, ele conseguiu passar esse bloqueio mental que ele tinha, que vinha nos sonhos. Então, sonho também, existe o sonho anímico, como o Divaldo fala, o sonho que nós, os reflexos de problemas nossos psicológicos, da psique, do inconsciente. Mas existe, aí entra a parte, sai a medicina, entra a parte da doutrina espírita, reflexo desses nossos desdobramentos. Nós visitamos alguém, nós vamos para lugares especiais, ou nós vamos para lugares mais obscuros e nós trazemos isso nos nossos sonhos. Divaldo, inclusive, fala que com um pouco de atenção nós podemos divisar o que são sonhos psíquicos de sonhos realmente, de lembranças do nosso desdobramento. Sonhos muito confusos. Desculpem. Sonhos muito confusos, segundo Divaldo, são problemas de nosso psiquismo. Sonhos que a gente tem a lembrança de alguém ou de algum lugar, normalmente são sonhos, lembranças do nosso desdobramento. Às vezes nós, durante o sonho, nós visitamos alguém, nós temos essa lembrança, durante o sonho nós recebemos a mensagem de alguém. Alguns, inclusive, têm uma especialidade, sabe quando alguém vai morrer, sabe quando alguém está doente, sabe quando alguma coisa vai acontecer, são sonhos premonitórios. Sonhos também, existe um sonho de caráter mediúnico, mas quando há essa comunicação com o mundo espiritual. Mas o sonho é o resultado da emancipação da alma. E tudo o que nós lembramos é o resultado fidedigno do que nós vimos? Lógico que não. Por quê? Porque a nossa máquina ainda é imperfeita. Nós, da mesma maneira que nós não lembramos tudo ou lembramos de quase nada das vidas passadas, nós não lembramos muito desse período de desdobramento. Porque não nos é permitido. A bondade divina é tão grande que ela só deixa que a gente lembre aquilo que é necessário, aquilo que é bom para a gente, aquilo que nós precisamos lembrar. Nós sabemos que estivemos em algum lugar diferente, ou nós sabemos que nós estivemos num lugar conturbado. Nós sabemos que não foi um sono bom ou foi um sono bom. E é isso que nós precisamos. Vamos fazer também duas comparações. A gente está na frente do mar, aquela paisagem bonita, aquelas nuvens, aquele sol, a areia, e a gente quer registrar esse momento. A gente pega a nossa máquina fotográfica e tira uma foto ali. Só que aquela máquina fotográfica nossa é aquela instantânea, aquela veio lá da China, aquela bem simplesinha, né? Não tem nem um megapixel de capacidade. Agora, se a gente pegar uma máquina um pouco mais elaborada, como objetiva, profissional, a mesma imagem vai aparecer diferente. Da mesma maneira, então, nós temos lembranças diferentes por conta dessa pouca capacidade que nós temos. Esse é o sonho. Esses são os sonhos, registros do desdobramento da nossa alma. Desdobramento desse período de sono. Das três outras que nós... Desculpem mesmo, gente. É emoção. As três outras são a letargia, a catalepsia e a morte aparente. A medicina explica um pouquinho diferente do que a doutrina espírita. Então vamos falar o que a medicina fala de letargia. A letargia é o estado de sonolência. Aquele estado que nós estamos quase dormindo ou anestesiados. Isso é um estado letárgico. O estado de catalepsia é a paralisação. Pode ser parcial, pode ser total. Da onde vem então aquela morte aparente, aquele medo que muitos têm de serem enterrados vivos? Não é assim? É hoje. A doutrina espírita explica de uma maneira um pouco diferente. A letargia é a paralisação total do corpo. O desprendimento da alma se dá, o corpo fica paralisado. A catalepsia é uma paralisação parcial do corpo. Um caso clássico é que nós temos letargia, Ivone do Amaral Pereira, os seus livros Recordando a Mediunidade e outros livros também,
ela sempre foi acometida de letargia. E nesse processo ela era desdobrada e ela tinha as comunicações que resultavam nos seus livros. Quando pequena, ela no berço ainda foi dada como morta pelo profissional de saúde, porque ela estava num estado letárgico. E a mãe dela, católica fervorosa, rogou a Nossa Senhora que desse o sinal, mostrasse se sua filha estava viva ou não. E ela começa a chorar, né? Ou seja, o amor da mãe interagindo ali, amor sempre, amor materno, coisa linda que ela falando sobre isso, né? Não importa a fé professada pela mãe, importa o seu amor em relação à filha. Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre letargia, diz que normalmente os suicidas são acometidos de letargia. E aconteceu com Ivone sobre isso. Ela era, sim, uma suicida em uma outra vida. A catalepsia, ela é um estado de paralisação, segundo a doutrina espírita, apenas parcial do corpo. Diferente do sonambulismo, a letargia, a catalepsia, o espírito sabe que está desdobrado. No sonambulismo, não. E a morte aparente é resultado da letargia, como nós vimos aí, quase que Ivone é sepultada viva. O caso clássico que nós temos em relação a isso é Lázaro, o amigo de Jesus, em que ele, num estado letárgico, e alguns autores, alguns palestrantes, inclusive, comentam que provavelmente Lázaro estava se despedindo da vida. Lázaro não queria mais viver. Lázaro, então, entrou num processo letárgico de abandono da vida. E vai Jesus, na sua autoridade maior, moral, no poder que ele tinha, e chama Lázaro à vida. E que muitos acham que é o milagre da ressurreição, provavelmente não, certamente, a gente estudando a doutrina espírita dos milagres de Jesus, nós sabemos que não pode o espírito voltar ao corpo depois de desligados os laços carnais, depois de cessado o funcionamento dos órgãos. Mas esse caso aí, morte aparente, tá? Jesus chama Lázaro novamente à vida. Então, muitos ainda têm esse medo de ser enterrado vivo, e aí nós temos também os velórios que não deixam isso acontecer, e hoje a medicina também dificilmente vai deixar isso acontecer. Não, obrigado. É só água mesmo. Indo então, passando desses 3 tipos de desdobramento, viram que nós começamos com o sono, que é comum a todos. O sonho, que apesar de ser comum a todos, eu acho que vou botar o casaco melhor. Apesar de ser comum a todos, nem todos nós lembramos. Depois disso, então, nós temos, como nós vimos aqui, um braço, depois o outro, acertei. Nós vimos aqui, então, a letargia, a catalepsia, a morte aparente, e passamos para o sonambulismo. O que é o sonambulismo? Andar durante o sono. Tá? Então, desse estado também, esse processo também, que é outro tipo de desdobramento, que não é comum a todos, alguns são acometidos com isso. O espírito, ele está um pouquinho mais desligado do corpo, mas ele ainda coordena o seu corpo. E as pessoas levantam, as pessoas fazem as suas atividades sem se lembrar disso. Um caso clássico disso é de um farmacêutico na época de Kardec, que ele levantava, ele tinha seu laboratório em casa, e ele ia lá e aviava as receitas, tá? Mexia nas substâncias, sem se lembrar e sem ver o que ele estava fazendo. Os olhos fechados. E uma dessas vezes colocaram um anteparo na frente dos olhos dele e ele continuou fazendo da mesma maneira. O sonâmbulo, ele pode ser tanto natural quanto provocado. Segundo o que nós estudamos nesse capítulo, ele é provocado por passes magnéticos, por hipnotismo, por magnetismo. E nesse processo, nesse sonambulismo, muitas das vezes é utilizado para fenômenos mediúnicos. Mas é onde a alma está mais solta, mais liberada.
E, normalmente, essas pessoas que estão nesse processo, nesse estado sonambúlico, ao voltar a si, elas não se lembram do que aconteceu. Este é o sonambulismo. O último que nós vamos falar aqui é em relação ao êxtase. O êxtase é um processo mais apurado, mais afinado de emancipação da alma. E ele é, diferente dos outros, ele é o mais raro, onde nós vamos para lugares superiores. Nós visitamos lugares superiores, visitamos seres superiores, são espíritos que são agraciados com isso. E lá ficam, e contam os espíritos que eles ficam tão extasiados que o espírito não quer voltar para o seu corpo. Corre o risco, inclusive, de romper os laços que unem o corpo perispiritual com o corpo material, e lá ele ficar num lugar que não é dele. Então, provavelmente, isso só se dá com espíritos que realmente têm condição de ir para esse lugar. Esses dias eu ouvi um rapaz falar em relação à êxtase, como ele estava falando, comentando de um rapaz que tinha sonhado que estava num lugar bonito, um lugar assim maravilhoso, e ele trouxe essa lembrança no sonho. Ele perguntou se era êxtase, né? Será que aquilo ali foi êxtase? Então, para tirar essa dúvida, eu fui no Livro dos Espíritos, na parte de considerações de Kardec, que fala sobre isso. Ele diz o seguinte, nas considerações desse capítulo: no sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ele penetra um mundo desconhecido, um dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites, que ele não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que ligam o corpo. Então, durante o período de sono, ou num processo sonambúlico, nós perambulamos nesse nosso mundo, mesmo que seja num lugar mais elaborado, um lugar mais fino, numa palestra no mundo espiritual, onde estejam lá também seres mais evoluídos, nós ainda estamos na nossa crosta terrestre. No êxtase, diferente do sono e do sonambulismo e do sonho, nós realmente vamos para mundos superiores. Então essa é a diferença. Então nós vimos aqui na parte mais comum, a parte mais espiritualizada dessas emancipações. É importante que nós nos preparemos para isso. É importante que nós saibamos nos preparar para o sono. É importante que nós saibamos nos preparar para os sonhos, para que nós mentalizemos coisas boas. É importante saber de um processo sonambúlico, de uma letargia, de uma catalepsia, até para entender. Imagina, a dona Ivone passou a vida inteira em processos letárgicos, e ela aceitou isso, porque ela sabia que ela precisava disso para melhorar como espírito. Ela sabia que ela era devedora de vidas pregressas, como todos nós somos devedores das nossas vidas pregressas. Nós chegamos aqui e nós somos responsáveis pelo nosso melhoramento. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A gente estava falando hoje que no estudo também, poxa, o espírita não pode nem reclamar, não é assim? Nem reclamar eu posso, porque eu sei que eu sou responsável, eu sei que eu estou aqui por conta das minhas escolhas. Mas graças ao amor divino, graças ao amor do nosso Pai, graças ao amor do nosso querido Mestre Jesus, que veio nos dar o caminho, nós podemos sempre recomeçar. E a justiça divina, ela está aí para isso, para o recomeço. A justiça divina está aí para que nós possamos compreender as leis divinas e possamos compreender que se nós estamos aqui por conta dos nossos erros, nós sairemos daqui única e exclusivamente por conta dos nossos acertos. E se nós já acordamos para isso, já tomamos uma percepção, consciência disso, nós já temos uma parte do caminho andado. Então agradeçamos a Deus, agradeçamos aos bons espíritos, agradeçamos tudo aquilo que a gente recebe,
para que nós possamos melhorar a nossa vida. Terminando aqui, então, um pouco dessa explanação, espero ter ajudado um pouco a essa compreensão desse tema. Eu gostaria de agradecer, despedir, agradecer o carinho e a atenção e a paciência que vocês tiveram comigo. Obrigado, boa tarde.